Não, mas tem pessoas que a gente percebe que elas estão ali porque realmente elas querem fazer alguma coisa. E elas se preocupam com isso e elas oferecem ajuda. Com certeza. Você não precisa nem pedir. Não, né? sim. Mas dessas aí, André, eu volto a falar. São poucos. São pessoas que enxergam a gente, É. estamos visíveis. Para essas pessoas nós Mas as estamos pessoas visíveis. são visíveis. Para outras não, são invisíveis. Pra mim faz muito tempo que eu não vou numa pizzaria. Um tempo que eu falo de mais ou menos um ano e meio, 2 anos que eu vou numa pizzaria. 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Eu acho que está fazendo 1 ano. 1 ano mais ou menos, que o ano passado eu estive em Bauru, na casa da minha mãe, e nós fomos comer uma pizza. Faz 1 ano. Eu tenho mais de 5 anos que eu não entro em uma pizzaria para comer uma pizza. De 5 anos? Uns 5 anos. Eu só vou mesmo lá para pedir. Eu acho que a situação mais vexatória que eu passei, assim, mais complicada, foi quando eu fui impedido de entrar no local público. Né? Na época, eu estava numa situação um pouco pior do que, né? Eu estava numa outra situação e eu estava passando por uma situação muito difícil, eu estava com a roupa suja, eu estava meio mal vestido e eu fui impedido de entrar. Isso me revoltou, cara. Nossa, isso me deixou mal, hein? E a minha situação foi da vez que eu cheguei em um restaurante ali, eu pedi uma comida ao garçom, ele falou que não tinha comida. Tinha uma menina e um gringo sentado na mesa, falou, entre aí e sente na minha mesa aqui. Pegue o cardápio para ele, escolha o que você quiser. E traga um refrigerante para ele também. No caso, a discriminação foi do garçom, né? Foi do garçom. É. E ela ainda me deu R$50 na hora que eu saí. A discriminação foi de ter ido pedir a comida no restaurante e quando a pessoa do restaurante veio saber o que estava querendo, ela até deu a comida, mas perguntando para mim, mas você é grande, você é novo, você é jovem, por que você não trabalha e tal. Ela não se colocou no meu lugar. E por quê daquilo? Né? Não sabia que eu tenho uma deficiência na mão, no joelho, assim desse tipo. Ela já foi apontando, já me fuzilando o porquê daquilo. Julgando. E não entendendo a situação. Julgando também, né? Que Julgamento, falou, ela fez um é. pré-julgamento. Pré-julgamento, Literalmente. exatamente. Um pré-julgamento. Exatamente. Eu acho que, assim, cara, quando a gente vai na porta de um restaurante, Que eu acho aborda, uma das piores coisas é os olhares, né? Os olhares. Os olhares, Quando Os você olhares aborda, dizem tudo. Quando você aborda alguém, Os olhares. que pede Os olhares, uma comida, o olhar diz tudo, cara. os olhares discriminam Mas não, Bahia? muito você. Com certeza. É um fuzilamento. E é um fuzilamento, assim, visual. É um fuzilamento visual. Eu consigo perceber essa coisa a diferença dos olhares. Eu consigo perceber quando é um olhar de sarcasmo, quando é um olhar de meio de nojo, sabe? Quando é um olhar natural. Quando é um olhar natural. Quando é natural. Porque a pessoa que tem um olhar natural, ela chega conversando com você, comigo, com o Bahia, com qualquer um naturalmente. Ela te dá a mão, ela te abraça. A pessoa que é preconceituosa, muitas vezes a pessoa que tem esse ranço dentro dela, ela não chega perto. E sem saber que todos nós somos seres humanos. Sim, ela não mas chega perto. Eu vejo muito isso também como uma área também muito psicológica. Uma área muito psicológica. Tipo, são preconceitos, né? São coisas que já vêm, coisas que já vêm lá da infância, o homem do saco, exatamente, ele vai te levar. Exatamente. Por exemplo, existe uma moradores de rua que se colocam numa situação muito difícil, de manto na cabeça,
rasgado, degradável. E quando, na verdade, todos nós estamos numa situação igual e não estamos nessa situação. Eu vejo da seguinte forma, já foi feita essa pergunta para mim por uma pessoa que é uma pessoa normal de sociedade, tem a sua casa, tem seu trabalho, sua família, e ela fez essa mesma pergunta, né? Aí eu respondi para ela o seguinte: existem escolhas e consequências. Sim. Né? As pessoas todos que estão na rua, porém em níveis diferentes. De comportamento, de consequências. Mas ninguém sabe o porquê, né, André? Ninguém sabe o porquê. A história não. Mas é aí que muitas vezes as pessoas. Mas as pessoas não chegam para conhecer a história. E é isso que muitas vezes provoca. Por quê? Porque a pessoa vê o cara ali numa situação tal, mas ela não chega para conversar, perguntar, saber a história, o que aconteceu. Não. Ela já faz o pré-julgamento, o porquê daquilo. E acabou, porque é um vagabundo, esse, aquilo. Porque é um pré-julgamento coletivo. Mal sabe ela que vamos em busca, inúmeras vezes, em busca de trabalho. Só que nunca dá, não vai. Você estudou pouco, você não tem o diploma. Tem passado, egresso, é ex-presidiário muitas vezes. Um detalhe. Você tem a prática, você não tem a teoria. Exatamente. Às vezes você é um puto de um profissional. Mas não tem o papel. Que hoje o papel substitui pela prática, né? Mas muitos que moram na rua acham que porque está na rua tem que viver como mendigo. Não. Mas não é desse jeito. Ou é burro, ignorante, estúpido. Burro, não tem conhecimento. Ou porque se largou, né? Se largou, se jogou. Às vezes por desânimo, às vezes por tem um detalhe, depressão. Né, tem um detalhe, né? Nós moramos tem muito na isso rua, também, mas né? a gente não vive desse Tem um jeito. morador de rua e tem um mendigo. Ambos estão na mesma situação, mas não vivem a mesma situação. Não vive a mesma vida. Que nem no caso, eu sou um artista de rua, certo? Eu sou poeta, eu faço meu artesanato de marchetaria, estou começando a trabalhar com metal agora, que eu vou começar a produzir uns brincos, mesclado metal com... Mas eu estou morando na rua, na minha barraca no caso, por uma opção, certo, André? Certo, Bahia? Com certeza. Eu estou por opção, né? Eu já tive na rua, há uns anos Outras atrás, vezes. como consequência, por consequência, certo? Mas hoje não, hoje eu estou por opção, né? Então, existem certas diferenças. Não, acredito que tenha também. E tem pessoas que se jogam. Que estão porque teve uma briga familiar ou algo parecido. Casamento, solução familiar, tem várias situações. Matrimonial. Tem várias situações. Ou com ele mesmo. Depressão. A depressão ele mesmo. Entendeu? Uma série de fatores muitas que vezes a depressão. Muitas vezes eu acho que o cara nem sabe, mas ele tem uma depressão ferrada, uma depressão profunda. E não sabe como lidar com isso, então ele se joga, ele se degrada. Sim. Ele perde a vontade de tomar banho, perde a vontade de trocar de roupa. Porque ele desiste do mundo. Desiste da vida. Ele desiste da vida. Ele acha que nada mais vai dar certo. Nada mais vai dar certo. É por isso que vem a depressão, é por isso que vem o suicídio. O alcoolismo crônico. O alcoolismo crônico. Conhecer droga, quando os pais não tocaram essa ideia, não tiveram esse diálogo com ele, só falaram o glamour do mundo, não falaram o que o mundo oferece. E na rua não tem glamour nenhum. Não falaram o que o mundo oferece. Na rua tem glamour, Bahia? Não falaram existe que o mundo glamour oferece. na rua. É droga, na rua é cada um por si. Então, e poucos. Eu costumo falar, cara, que a vida em si, ela é cheia de maldade competitiva. Não, a rua tem muita maldade. E competitiva também. E eu vou falar pra você, quem consegue sobreviver na rua, cara, pode ser considerado um herói, porque ela é competitiva. São situações são poucos que sobrevivem. Quando o Felipe falou, é possível viver na rua sem álcool, sem droga, mas é difícil. É difícil. Dificilmente alguém que está na rua. E eu conheço várias pessoas que estão na rua e não. Eu conheço várias pessoas que estão na rua e não bebem, não usam nenhum tipo de droga. Mas já usaram um dia, André. Já usaram, André. Já Aí usaram. pararam, viram que não deu certo.
tiveram essa opção e conseguiram. Muitos não conseguem. Eu diria uma experiência. Muitos Pra não mim, conseguem. Rua é uma experiência. Conheço pessoas que não conseguiram Rua é retornar. uma experiência, André. Nada mais é do que uma experiência de vida. Nosso colega lá embaixo mesmo, do Pontilhão, lá na 9 ali, no Mirante. O Zé, né? O Zé, né? O Magrão. Faleceu lá embaixo. Eu passei no então, dia. O Magrão faleceu lá embaixo, lá, faleceu consequência do alcoolismo. Mas o Magrão, André, ele conversava comigo diversas vezes que ele bebia para não enxergar o que acontecia no dia a dia, porque aquilo doía nele. Então ele bêbado, alcoolizado, ele não aceitava a própria situação. Exatamente. Então e também não lutava tanto. contra para sair dela. Exatamente. Respeito e humildade. Respeito, disciplina e humildade. Combinou os três, respeito, simplicidade, humildade. Eu acho que isso é fundamental na rua. Algumas pessoas acham que não, mas a rua também tem a sua disciplina. Sim, com certeza. Né? Tem como O você... tempo que eu tenho aqui, eu criei amizades sadias. Mas a rua tem certas regras que a gente tem que seguir. Tem que seguir. São regras não escritas, mas regras praticadas por um bem comum. Pelo grupo que está na rua. Grupo, convivência. Com as pessoas que estão na rua mesmo, elas também querem... E é necessário ter isso para que não vire bagunça, balbúrdia, caos, né? E tem uma coisa na rua também que eu aprendi, cara, que eu achava que não existia, mas existe. Sabia? Que são acepções de pessoas. A rua existe acepção entre os próprios da rua. Por exemplo... São classes, categorias. Por exemplo, o Centro Velho, que seria a Gabaú, a Sé, a Santa Cecília, é diferente dos moradores de ruas de lá, dos moradores de ruas da Paulista. Ou dos Jardins, ou da Vila Madalena. Ou da Vila Madalena. São níveis de comportamento diferentes. Existe essa diferença. Consciência psicológica. Existe essa diferença. Existe essa diferença. Existe. Por incrível que pareça. Por exemplo, você vai lá no cimento, lá na Bresser, lá no Belém, onde era o cimento lá. O pessoal ele se comporta de uma forma. Se você observar, você vai ver que eles se comportam de uma forma. Se você subir para Paulista, você já vai ver que o pessoal já se comporta de uma outra forma. Sim. É bem sutil isso. É uma coisa bem sutil. É a ideia, né? A mente. Você sai daqui para Brigadeiro, os moradores que vivem lá já te olham diferente. Diferente. Exatamente. Porque você não convive lá. Exatamente. Convive cá. Aí ele acha que lá é deles e cá é nosso. Quem não consegue usar, eu não sei se eu vou ser mal interpretado, mas quem não consegue usar muito a inteligência num local como a Paulista, não consegue ficar na Paulista. Volta pro lugar para onde veio. Que é o refúgio. Que ali na Paulista, no automático, tem que ter um pouco mais de educação, tem que saber conversar um pouco mais, tem que saber se comunicar melhor. Sim. Saber senão, interagir com as pessoas. São níveis, né? São níveis diferentes de locais. Interagir. Infelizmente acontece isso. Porque lá na Paulista, né? Pelo menos ali, Museu de Arte Moderna Contemporâneo, MASP, vai muitas pessoas, então você tem que saber dialogar, se posicionar. Não, e a própria Paulista ela pede isso. Mas de um tempo para cá eu percebi que a Paulista se popularizou muito. Não, sim. Então, a própria Paulista ali, se você vê num dia de Paulista fechada de domingo, você vê a diferença ali, você vê a grande diferença de níveis. Certeza. Porém, as pessoas que estão em situação de rua, que nem nós estamos, certo? Elas têm que saber distinguir também a forma de se comunicar com quem está lá. Por isso tem acepção aquele jogo de pessoas. De cintura. Exatamente. Aquele jogo de cintura. A acepção de pessoas não é que você e ele quer fazer. Você vai ver. Não temos que fazer. Você vai ver Sabrina Saiter lá no Parque Dom Pedro. Pedro. Temos que fazer, porque no dia a dia mostra quem é quem. Como é que é? Vai ver Sabrina Saiter no Parque Dom Pedro? Vai ver na Luz? Não vai. Vai ver? Não ela estava aqui a semana passada. No Mário Covas.
tava ali também. Ela tava no- Há uma no diferença. parque ali? Não, há uma Ali diferença onde a gente gigante. fica, na praça ali, tirando foto. Não, há uma diferença gigante. Tem. Você Há uma vê a diferença muito dos grande. ambientes. Tem uma diferença muito grande. Com certeza. Não só do ambiente, como de pessoas também. De pessoas. Como de pessoas também. Tanto Isso pessoas é que estão na rua, como as fundamental. pessoas que moram, que residem na região, na redondeza. É, isso existe realmente. Lógico que existe. Excepção de pessoas existe e não é só na rua, não. Bom, E não é só na rua. nós muitas vezes, só por estarmos na rua, quer dizer, a gente não mora na rua, senão a gente ia ser pisoteado por carros, né? Mas pisoteado por carros é show, né? Mas Forma de expressão. a gente vai para uma barraca, arruma um cantinho para armar barraca, mas você vê que nós somos a acepção. Porque as pessoas ali ditas normais, né, normais da sociedade ali, que estão aspas. trabalhando, que estão levando a vida delas, elas nos olham diferentemente, elas nos separam em cima dessa acepção. Então São nós somos invisíveis para elas. nós somos os separados. Invisíveis. Nessa No acepção de caso, pessoas, é nós que invisíveis. somos os separados. Invisíveis. Mas também eles não se interessam em saber a história, para saber o porquê Para disso. outras pessoas nós Pra somos que ela- visíveis. pra que ela Aí possa- somos visíveis. Para que ela possa mudar o conceito Quando delas ela em quer relação ouvir a essas coisas. A tua história, a dele, a minha, e como a de muitos outros, Vai mudar aí vai mudar a somos forma de pensar. visíveis. Estamos sendo enxergados. É porque eles julgam as diferente. pessoas sem saber Ó, para você o que ver, André, aconteceu. Aí O somos Bahia- invisível. o Bahia sabe Eu tô disso, que o falando Bahia... visível. Você viu, ó, o Bahia sabe disso, que ele tá ali praticamente todo dia, o dia a dia comigo ali. Ah, Tem muita gente que chega ali hum. de grana, cara. Você percebe que a pessoa tem grana, tem uma boa vida, tem uma boa condição financeira. Legal. Até então tudo bem. Mas elas chegam de uma forma tão espontânea e de uma forma tão desprovida de preconceito que a gente fica até surpreso. Porque eu trabalho com arte, certo? Ali, quando as pessoas chegam ali, as pessoas chegam para ouvir poesia, para ouvir o artesanato, comprar artesanato, certo? Ou comprar uma poesia, alguma coisa. E elas ficam sabendo da minha história porque eu falo. Ela até vem ali a barraca, muitas vezes, armada ou Não te desarmada. ouve. Não te E ouve. elas me ouvem. Essas são visíveis. Você entendeu? Essas querem te Essas são as ouvir. pessoas Essas que te enxergam. se interessam em saber a nossa história. Exatamente. Agora, tem pessoas que chegam ali até mesmo para ouvir poesia, ou que passam só pelo olhar, já está fazendo acepção. E pessoas até que param para ouvir poesia, mas quando eu falo que eu moro ali, que eu moro na rua, que eu fico ali a semana toda, que eu moro ali mesmo, muda o olhar. Eu percebo que o olhar mudou na hora. Ela não demonstra isso com palavras nem com atitude, ela continua ali e tal, faz o que tem que fazer, ouve a poesia, contribui ali com uma moedinha, um dinheirinho, qualquer coisa, leva a poesia que eu dou de presente, mas o olhar muda, cara. E a gente percebe isso. Ela acha aquilo que ela está fazendo apenas como uma contribuição e nada mais. E estou agindo com a minha forma de ser e tal. Mas na mente não é nada disso. Não, mas tem pessoas que a gente percebe que elas estão ali porque realmente elas querem fazer alguma coisa. E elas se preocupam com isso e elas oferecem ajuda. Com certeza. Você não precisa nem pedir. Não, Né? sim. Mas dessas aí, André, eu volto a falar. São poucos. São pessoas que enxergam a gente. É. Estamos visíveis. Para essas pessoas nós Para as estamos pessoas visíveis. são visíveis. Para outras não. São invisíveis. Entendeu? São invisíveis até ela não dar. Você sabe que isso tudo é conceitos que a gente traz desde Exatamente. criança, né? Nós somos E invisíveis para as pessoas. dentro da nossa família até ali, a ela gente não já dá uma tem. atenção para nós. Porque ao momento que ela dá uma atenção, ela vai ver como nós somos visíveis, É. tão quanto ela. Exatamente. E você sabe que isso muitas vezes é uma coisa que já vem desde criança, velho. É o meio familiar, é o meio social que ela vive, Sim. que já começa a plantar essa semente da discriminação, da separação dentro da mente dela. Eu acredito e ela que cresce, sim. E ela cresce com aquilo e acaba acontecendo o que acontece. As pessoas não se interessam em saber o que está acontecendo com o outro. Eu acredito que sim. Muitas vezes olha pra gente, é ladrão, é vagabundo, é na bêbado, rua. é drogado, Sim, é sim, nóia, sim, sim. sem conhecer a história. É Julga o sem conhecer a pré-julgamento, história. é o pré-julgamento. Todas as pessoas que vê um morador de rua julga como uma coisa ruim. Na grande maioria das vezes. Sim, cara, porque o pré-julgamento ele é o visível, né? É o que você está vendo, né? Mas não sabe Aquilo o que coração você tá vendo. Entendeu? da pessoa.
Cara, eu acho que a pior coisa, na minha opinião, uma das piores, acho que não tem a pior coisa. É um conjunto de situações. Eu acho que é um conjunto. Mas sempre tem aquela do conjunto que afeta mais. Eu acho que... Pra mim, é a solidão. Sim. De todo o conjunto, todo o contexto que você está colocando, do que ele fez a pergunta, pra mim é a solidão. Quando você sabe que tá sozinho, você não tem ninguém. Você não tem, você olha pro lado e não vê ninguém, né? É só você mesmo, se vira. Eu acho que essa parte aí da solidão, eu acho que ela afeta muito. É o que pega, né? Ela pega, é dolorante. É dolorante. É dolorido, na verdade, né? Porque ela dolore muito, ela afeta muito, ela mastiga muito a sua mente. Exatamente. A solidão, ela machuca, né, cara? Ela machuca muito. E se a pessoa tem um psicológico um pouco menos fortalecido, se tem um psicológico um pouco mais fraco do que o normal. Sim, o normal. Fortalecido ainda consegue sobreviver. Não, sobrevive sem entrar em depressão, sobrevive de boa. Porque uma pessoa que nunca esteve na rua e passa até na rua, está na rua e passa por diversas situações, se ele não tiver um psicológico, uma estrutura forte, ele acaba chapando na rua. Ele acaba ficando um lelé. Porque ele não acaba se matando naquela situação. Ou acaba arrumando confusão. Se matando, ou acaba arrumando fazendo merda. Em alguma merda ele chegar ele numa chega. situação Exatamente. Em alguma merda. De Em levar. alguma merda. Ele chega. Mas realmente eu concordo com o André. A solidão é uma coisa que afeta bastante. Ela afeta muito. Entre outros fatores, né, meu? Solidão, Sim. Tem aquela coisa da falta de grana. Cara, tem por mais que você teve com sua família e teve uma discussão, e isso e aquilo, teve momentos legais também. Teve, lógico, pô. Então são esses momentos que vai abalar a solidão. André, que vai te abalar. A gente se conhece não é momentos aí. ruins. São os bons momentos que você teve, que você fala, puta, aqueles momentos que eu tive legal, bacana. A gente conhece onde eu estou hoje em faz dia. uns 6 meses que a gente se conhece, André? Não, faz quase um ano que a gente se conhece, né? Exatamente. Quase um ano que a gente se conhece. Aí. A gente não passou bons momentos? Mas individualmente, coletivamente, a gente passou bons momentos. Mas individualmente, você teve seus maus momentos, eu tive os meus. Eu já tive a ponto de desistir, de arrumar todos meus baratos lá na Paulista e sair fora. Tchau. Porque é muita pressão, cara. Mas eu acabei não fazendo isso, eu acabei optando por continuar, insistir e a coisa está girando. Adaptar. E a coisa está girando. Porque nós, seres humanos, somos adaptáveis. Com certeza. Com certeza. Nós se adaptamos. Por mais que não gostamos, quem tá na rua tem não que ser, gostamos, mas se adaptar. Outro fator que quem está na rua tem que ter é o fator camaleão. Tem que saber se moldar às situações, tem que ser meio que camaleão. Saber se posicionar. Saber se mimetizar bem ali. Tem que se posicionar. Né? Aquela galera ali não saber onde anda, saber onde essa aqui tá mais ou menos. Eu posso conversar com esse aqui de boa, mas com ele já não posso. Exatamente. A conversa que eu posso ter com esse aqui eu não tenho. Então é uma na coisa... Na rua a gente tem que ser seletivo também, viu? Esse negócio do seletivo é que pega. A gente tem que ser seletivo também. Você sabe disso, André. Esse negócio do seletivo é que pega. Por exemplo, a gente foi convidado para estar aqui. E teve outras pessoas que gostariam de estar aqui também. Então isso já fica uma coisa já... Você sabia disso? Que isso causa um transtorno entre nós mesmos? Porque ali, no meio social onde a gente está lá, eu acredito que não, mas em outro meio eu acredito que... Não, no nosso meio existe, André. Existe. Ali mesmo? Ali mesmo existe. Por que os três podem e nós não podemos, sendo que estamos na mesma situação? Por que eles têm essa prioridade ou têm uma mente mais adiantada que a nós e nós não? Então, mas eu falo pra você, se você está perguntando por que eles têm e nós não, então existe. Vai buscar, vai ler, vai crescer, vai conhecer, André, vai praticar. Mas André, busca do conhecimento, para ir em busca do conhecimento, são para poucos. Você tem que querer. E a mente fica preguiçosa. Para quem é preguiçoso. Para quem é preguiçoso. O conhecimento você pode ter. Você pode ir em busca. Você nunca pode ter tido, ter te oferecido. Agora, muitas vezes também é mais fácil criticar o outro e continuar na sua ignorância, né? Mas é lógico, é mais fácil. A vida do outro vai continuar andando, ele vai continuar ganhando conhecimento. A dele tá parando. André, a arma do ignorante é a violência. O ignorante só tem a violência porque ele não tem conhecimento. Ele não tem diálogo. Só por causa disso.
Eu acredito que sim. É difícil, Mas não é impossível. É difícil, não é impossível. sim, É mas não é difícil, mas impossível. não é impossível. Mas se você fazer uma enquete aí, não só na Paulista, como em vários lugares, quem é o ser humano que está na situação de vulnerabilidade, que nunca usou um álcool, uma droga ou algo parecido, eu acho muito difícil. Ele pode ter usado e parado e ver que aquilo não é legal, mas ele experimentou um dia. Bom, como eu sou adicto, né, meu? Então eu sou adicto, eu já sei bem o que é esse efeito sanfona. Para, depois continua, depois volta a usar, depois para, aí volta a beber, inverna, depois para. Mas é o teu negócio, né, cara? A pessoa, se ela tiver ainda uma certa sanidade para parar e pensar no que ela quer e no que está acontecendo com ela, ela vai pelo menos dar um black, uma maneirada, entendeu? Ou em caso extremo, né, caso de doença, que tem que, se não parar vai morrer, aí o cara se assusta e acaba parando. Vai de objetivo para objetivo, André. Também tem tem um objetivo. Também tem Se isso. você tem um objetivo e vê aquela coisa que tá dando errado para você, eu tô usando aquilo, bebendo Dá-lhe aquilo, cachaça. aspirando aquilo, dropando aquilo, fazendo acontecer, se não tá dando certo, eu vou parar e analisar que aquilo tá me dando errado. Eu vou abolir aquilo e não vou mais usar. Mas só que tem pessoas que usam tudo isso como conforto. Eles se escondem atrás da droga. Um companheiro, né? Eu já falei para várias pessoas, amigos meus, que droga, você não pode se esconder atrás dela, porque quando você acaba o efeito, vem uma avalanche e você não resumiu nada. Pelo contrário, só piorou a situação. Vem uma tsunami. Uma tsunami Ao mesmo. contrário. Tanto emocional quanto Tudo. no ambiente Geral, ali, onde geral, a sua vida geral. particular Eu complicado. parei de beber um ano e 3 meses, por causa de uma discussão dentro de casa. Em 2015, eu voltei a beber de novo, por causa de uma discussão. Isso aí é efeito sanfona. Todo adicto. E eu tinha quando falado falo que adicto, eu não ia beber mais nunca. E quando eu falo adicto, não é o Aí minha cara irmã que usa só apertou droga ou minha só álcool. mente. O adicto, ele é geral, é generalizado. O adicto, ele pode ser adicto em álcool, em drogas, em sexo, entendeu? Nem nada. Como também tudo junto. Tudo junto, misturado. Tudo misturado. Entendeu? O adicto, ele tem essa coisa de ele segura legal um tempo e muitas vezes numa fraqueza psicológica, Sim. ele vai buscar refúgio lá, Mas onde ele conhece. André, mas é aquilo que eu falo para vários amigos nossos que você conhece, Bahia também conhece. Eu quero parar. Não vá em contra de coisas que você vai encontrar e nem vá atrás de amigos que você sabe que vai usar o mesmo. Não. Isso aí, lógico, se a pessoa está querendo parar de usar, Você está não querendo parar de beber e precisa usar se droga, testar. o que ele tem que fazer? Evitar. Ele tem que evitar pessoas, lugares e situações em que Aonde ele se possa envolvia. encontrar a situação. Exatamente. Então evite. E é isso que 99,9% não faz. Não faz, é o contrário. É exatamente. Aqui, ó. É exatamente aqui, ó. É exatamente isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Essa foi boa, hein? Olha, minha relação com a família é boa, cara. Eu tenho a minha mãe, meu irmão, tenho meus familiares que moram lá em Bauru. Eu ligo pra minha mãe todo dia, conversar com ela. Ela já tá com uma idade um pouco mais avançada e eu sempre ligo todo dia, até mesmo para ela não ter uma preocupação excessiva, né? Ela tem pressão alta, né? E então minha relação com a minha família é muito boa. Mesmo porque quando eu resolvi fazer esse trabalho aí, com a poesia, que eu resolvi dar o primeiro passo, né? Porque eu estou em busca de um sonho, né, mano? Eu estou em busca de um sonho, que eu não sei se vai ser realizado, mas eu estou em busca. Eu não sabia o que ia acontecer, eu dei o primeiro passo, nossa, todo mundo estranhou. Tem gente que fala, pô, vai virar hippie? Mas, cara, eu tô indo em cima daquilo que eu acredito, cara. Eu tenho tido bons resultados.
Eu tenho tido bons resultados. Então, no geral, eu acho que o relacionamento com a minha família é bom, sim. Apesar de eu estar morando na rua, coisa que é meio, como é que fala, contraditório, né? Sim. Família, cara, eu tenho duas palavras sobre família. Certo? Quando ela não te entende e não te ajuda, pra mim não adianta ter família. Com certeza. Isso é o meu ponto de vista, individualmente. Sim, Não eu não discordo de você, não. Não te ajuda. Porra, ter família pra quem então? O que é a família? Quando você. Tipo, por exemplo, o Natal. Faz tanto tempo que você não vê sua família. Aí você vai no Natal ver sua família. Você já percebeu que é um interrogatório do caramba? O que você faz? O que você trabalha? Quem é a sua família? Você tem filho? Você mora onde? Você mora onde? Mas pra quê? Todo mundo já sabe, eu moro numa barraca, né, na Ilha da Poesia, na esquina da Casa Branca com o Paulista. Com a minha casa é lá. É que a minha família quer que eu faça o que eles querem, quer me fazer tipo de uma máquina. É aquilo. Quer me manipular. Quer rotular você. Fazer só o que eles querem. E eu gosto de viver a minha vida livre. Livre, particularmente. Eu vou tomar mais uma cervejinha. Aí por isso que eu optei também vir pra rua. Quer me fazer de um... É complicado. É complicado. É complicado. Não é nada fácil. Como é que se chama aqueles bonequinhos? Marionete? Quer me fazer de uma marionete. Fazer o que eles querem. E eu não vivo desse jeito. Eu quero viver a minha vida. Então eu optei por ficar na rua. Eu vivo do jeito que eu quero, respeito todo mundo. Não faço nada de errado, não desrespeito ninguém. E fico em paz. Eles lá, eu cá. Sim. Tô vivendo. Mas tem um porém. Tem um porém muito grande nisso. Cara, eu particularmente, tenho andando muito, eu tenho bastante pensando nisso, né? Não só como daqui a 5 anos, mas como daqui a 1 ano, sei lá, ou algo parecido, porque estamos ficando velhos, certo? E não dá para ficar na rua a vida inteira sem nada. Então eu tô tentando aí procurar algo que eu possa aí, né, ter pelo menos a minha velhice, meu tempo aí de vida que eu tenho aí de boa. Trabalho, alguma coisa assim. Pode até não ser uma coisa registrada, mas uma coisa que eu possa assim... Se manter. Nem que seja uma casa de fósforo, mas um quartinho, algo parecido. Porque não dá para viver na rua com 60, com 70, com 100 anos, vamos dizer assim, uma força de expressão. Não dá. Então, cara, eu em cima desse sonho aí, quando eu vim para Paulista, quando eu deixei algumas coisas para trás, que eu falei, agora eu vou dar o primeiro passo em busca desse sonho que eu sempre tive, mas eu nunca fiz nada para buscar. Eu acredito que em cima dos objetivos que eu coloquei, do que eu tenho alcançado, do que eu posso alcançar, do que eu tenho visualizado aí que eu possa alcançar, eu acredito que eu vou já estar, até lá eu já vou ter mais estabilizado. Um lugar para morar, sabe, montar o meu estúdio, montar um ateliê onde eu possa produzir com qualidade, onde eu possa produzir em quantidade, onde eu possa ter um estoque, porque onde eu tô ali não tem como, velho. Não tem como, porque eu tenho uma oficina improvisada e se eu pegar 10 cortes de madeira não tem como carregar, não tem nem onde guardar. Se eu tiver que sair às pressas dali, eu vou ter que deixar para trás, aí é perda, né? E se deixar ali, eu não estiver ali, ninguém estiver olhando, o nego leva embora. Você entendeu? Alguém leva embora. Tem então, tudo isso na rua, né? Tem tudo isso. Mas eu acho que daqui 5 anos eu já vou conseguir ter alcançado pelo menos uma parte desse meu sonho, desse meu empenho aí, do meu trabalho que eu tenho feito. Porque eu acredito que desde que eu cheguei ali na Paulista até agora,
eu tenho conquistado algumas coisas, né, André? Você tem observado ali, a gente tem conversado sobre isso. Sim, eu tenho conquistado amizades, eu tenho conquistado simpatias. Principalmente essa parte, né, André, da comunicação, de amizade, as pessoas que passam, vai e volta, uns dão atenção, outros não dão. Outros chegam perto, contribuem. E outra, André, o que eu tenho percebido muito ali também, interagir com pessoas boas. Não, mas o que Sim, eu tenho, porque tá passando, né, mas a gente o que não eu sabe. tenho, mas o que eu tenho percebido muito ali, que eu tenho quebrado esse paradigma da coisa do preconceito com o morador de rua, porque muita gente que passava por ali e eu observava dias e dias e dias passando e nem olhando. Mas é por causa da sua forma de e ser. nem olhando. Por causa da sua forma de ser, que Hoje, eles percebem que nem todos são dessa forma. Hoje param para trocar ideia, cara. Hoje param, sabe? Hoje conversam comigo, conhecem a minha história, sabe? Eu tento passar para eles um pouco dessa filosofia que a gente tem falado André, aqui. inúmeras vezes pessoas já chegaram perto de mim e falaram assim: nossa, você mora de rua, eu falei, sou, mas todo mundo é igual a você, eu não posso falar por todo mundo, eu posso falar por mim. Exatamente. Com certeza. Entendeu? A forma que eu estou te tratando, talvez o outro não vai te Não tratar. vai te tratar. Vai de Entendeu? pessoa para pessoa. É aquilo que nós estamos comentando. Isso vai muito da árvore genealógica. Não é porque nós estamos na rua que nunca tivemos educação, nunca tivemos pais, exatamente. nem nada. Exatamente. Acho que não é bem por aí. Mas eu acho que. O que aconteceu com nós Mas foi... acho que no fritar dos ovos, acho que daqui Uma 5 anos fatalidade. eu quero estar com o meu trabalho um pouco mais conhecido, né? Fama, eu não quero me apegar em fama. O que eu quero é que as pessoas conheçam o meu trabalho, que eu seja respeitado pela poesia que eu escrevo. Sim, entendeu? sim. Que uma coisa que eu sinto ali, que é verdade, ninguém pode negar, porque isso, dia a dia, se vê isso, é que a minha poesia causa impacto nas pessoas. Isso A mensagem que, isso é bom, que manda, né? Isso é bom, eu percebo A isso. mensagem que manda e tá, as pessoas ficam, né? E a gente percebe isso porque as pessoas voltam, né? E elas voltam, acabam ficando amigas. Sim, sim, Você sim. sabe que ali aquela esquina ali tem dia que é festa. Não, sim. É Eu da já hora. encontrei muitas pessoas no MASP. Tinha 2 psicólogas que foram fazer um trabalho lá no MASP lá e me conheceram, começamos a bater um papo lá. E elas falaram, pô, mas tem pessoas assim, que nem você assim também e tal. Eu falei, olha, até tem, eu acho que você não vai encontrar tantas, mas tem. Eu não tô achando que eu sou o melhor, que eu tô me vangloriando, que eu sou mais que alguém, não, jamais. Cada um é cada um, né, André? Sim, só que eu gosto de ler, eu gosto de interagir, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir. Porra, eu acho que é mais ou menos por aí que você... Não, e você sabe que ali naquela Tá esquina, indo, né? e aí você sabe que ali naquela esquina acontece um lance, cara, porque eu percebo isso no dia a dia, embora agora tenha acontecido com menos frequência, já houve mais frequência. Tem pessoas que chegam ali com a desculpa de ouvir poesia, mas o que elas querem é conversar. Nós servimos de psicólogo para O que as elas pessoas. querem é conversar, o que Essa elas querem é parte é falar. muito- não, o que elas, essa parte é muito- O que elas querem é falar dos problemas delas. O que elas Exatamente. querem é ouvir uma opinião. E o que não são nossos problemas. Mas aí é onde mas eu. que não são mas, nossos problemas. mas aí é onde eu falo que eu não dou diretriz, eu não falo o que fazer. Eu falo o que funcionou comigo. É diferente, né, André? Eu indico um caminho, eu falo, ó, sai diferente, dessa rua né? escura e eu tô te mostrando um caminho. Se É você achar diferente, que esse né? caminho pode dar certo, Diferente. vai por ele que pra mim deu. Eu não quero formar opinião, eu não quero que ela... Não, nada, eu não quero mudar nada. O dom da razão e tal. E as pessoas elas vêm em busca de conversa, de bate-papo. Ela ouve uma poesia, 2, deixa uma notinha de R$2 lá e fica 2 horas conversando. E isso, cara, você não sabe o quanto que é gostoso. Aí eu falo que eu sou... Aí eu falo, pô, mas eu moro na rua, eu moro aqui, eu moro na rua. Soluções. Mas aí quando eu viro pra pessoa e falo assim, até então ela não sabe. Porque até pouco tempo atrás eu ficava com a minha barraquinha amarrada, né, no saquinho. Hoje, Essa agora é não. a parte que ela não sabe. Você entendeu? Então, mas aí quando eu falo, pô, veja eu, cara, eu tô aqui com o meu trabalho já faz um tempo, moro na rua, moro aqui na minha barraca, a pessoa fala, como é que é? Você mora aqui? Não acredita. As pessoas não acreditam. Não acredita. Principalmente essa roupa. Pô, esse tênis, pô, mas tá com um tênis melhor que o meu, tá com uma calça melhor que a minha. A sua educação, a forma que você conversa, tem tudo isso. Exatamente. Tem tudo isso. Mano, a educação é tudo. E isso Pô, faz... A educação é a genealógica. E aí eu concluo a minha resposta é família. Aí eu concluo a resposta da minha pergunta falando o seguinte, que justamente por causa disso, que eu acho que daqui a 5 anos eu não estarei na rua mais.
por opção também. Pode ser legal, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Nossa, cara. Isso aí eu venho comentando com meus amigos já faz uma semana Eu vou sobre responder isso. primeiro. Que foi na Mega Sena. Nossa, eu venho conversando Você ia muito. comprar no Nossa, Se eu nem faço ganhasse na questão de ser loteria último. hoje em dia, Eu nem faço questão de ser a último responder essa primeira coisa pergunta. que eu ia fazer Nem faço questão de era ser o primeiro. investir em imóveis, Imóveis. em casas. Sim, apartamento e tal, imóveis. Para ter Então. minha aposentadoria amanhã ou depois se eu perdesse esse dinheiro. Várias casas, casa de aluguel. Eu vou pela mesma tal. linha de pensamento. Eu acho que Imóveis. quem E depois realmente- que eu investisse em imóveis, eu ia curtir. eu também tenho essa mesma linha de Mas pensamento. primeiro eu ia investir. Eu acho que a pessoa que ganha um bom dinheiro, vamos supor aí, ganha alguns milhões, não precisa nem ser uma mega sena acumulada 3 vezes, não. Vai por aí, 10 milhões, o cara ganha uma lotomania de 10 milhões. Eu aí. não ia sair para gastar, eu ia investir. Mano, se você primeiro. pegar 5 milhões de reais e investir tudo em casa, sala comercial, ponto comercial, isso aí você joga, você monta uma imobiliária só para administrar o que é seu. Já era. Ali você já vai ter vai ter recurso para a vida inteira. Com certeza. O restante do dinheiro, eu poderia ajudar muita gente, eu poderia montar alguma coisa para auxiliar efetivamente pessoas. Não é dar cobertor, não é dar tênis, dar meia, dar sopinha. Não. Eu ia realmente tentar fazer alguma coisa efetiva. Que escuta aqui, cara, você quer trabalhar? Só que é o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Aí você ia ter uma empresa, então. Não é uma empresa. É Uma firma. um trabalho social. É um trabalho social filantrópico, porque é com meu dinheiro. Só seu, é individual seu. Pode ser fundado, pode ser feito uma fundação, um dinheiro, tem uns lances aí que é dinheiro a fundo prazo, não sei o quê, você põe dinheiro lá, ele rende, você utiliza ele para filantropia. Só que é o seguinte, pessoas que estão em vulnerabilidade, que têm problemas com álcool e drogas, ia ser pago um tratamento primeiro, para depois ela ressocializar, para ela poder começar a aprender limpa. Então, quer dizer, ela ia ter uma oportunidade real de moradia e trabalho. Eu vou dizer uma poesia onde eu penso em tudo que tem acontecido. Eu penso em nós e penso no pão amanhecido. Eu penso que poderia ter crescido ou deveras nem ter nascido, mas isso são ilusões da vida ser vivida. Se não temos solução, temos ao menos uma saída. Pela tangente, a francesa ou adjacente, sempre se tem uma saída. Basta você buscar no fundo da sua mente. Pense forte e seja justo, mesmo que isso cause dor, pois a dor é como fogo, purifica a alma para nascer amor. Oh! Uau! Eu sou o André Ricardo, poeta da Paulista, estou lá na esquina da Casa Branca, com o Paulista. Na Ilha da Poesia. E agora quero fazer uma divulgação que tem um pessoal aí do Clube da Poesia, que é um grupo de WhatsApp, e eles me procuraram há 2 semanas e esse domingo eles estiveram lá e já foi concretizado, conversado. Todo último domingo do mês vai ter encontro poético, sarau poético, na Ilha da Poesia, entre 3h30 e 4 horas da tarde tem início, porque é a hora que o movimento termina. Geralmente sempre tem um pessoal cantando ali na esquina onde eu fico, então eles terminam lá para as 3h30, a gente vai, a partir desse horário, fazer esse trabalho cultural aí do sarau poético. Participem, quem gosta de poesia, quem tem poesia, quem escreve, mas tem um pouco de vergonha de mostrar, vão lá, traz pra gente lá, porque eu também tinha vergonha, de escrever, mas eu escrevia porque era uma forma de eu me limpar. E como isso era contraditório, eu tive que tomar uma decisão. E eu decidi pelo mais correto. Eu resolvi assumir minha poesia. Ah, é?